Fala pessoal, quem fala com vocês é o Bruno, bem-vindos ao Plano B. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência, assim, como o tal do homem provedor. E eu moro aqui na Dinamarca, então é um pouco diferente. Então eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Quando eu e minha esposa a gente se encontrou e a gente resolveu casar, né? A situação era que nós dois trabalhávamos. E ela trabalhava um pouco mais do que eu, então ela ganhava mais dinheiro do que eu na época. E a gente teve até um período em que eu tive que parar de trabalhar, porque o meu visto estava em andamento, e eu não podia trabalhar enquanto o visto estivesse em andamento, então ela meio que pegou os meus alunos, né, eu dou aula de violino, então ele pegou os meus alunos durante um tempo, além do trabalho dela, e para eu ter os alunos quando eu voltasse a trabalhar, né, para não ficar assim, porra, não tem nenhum aluno, perdi todos os meus alunos. Ela conseguiu manter tanto o trabalho dela, que ela tocava numa orquestra, quanto os meus alunos. E aí, depois que isso aconteceu, e a gente também resolveu que ela fosse ter filho, né? Infelizmente a mãe dela chegou a falecer e ela meio que largou o emprego dela que ela tinha. Era um emprego assim, semi-fixo, né? Porque ela recebia um contrato, mas era um contrato temporário. Mas ela estava fazendo esse negócio temporário há mais de anos. Então era quase certo que ela iria continuar nesse emprego aí durante um bom tempo. Mas ela largou porque ela queria ficar com a mãe dela nos últimos momentos, ali nos últimos meses, e ela ficou, e foi muito bom. Foi maravilhoso, né? Ter essa oportunidade de ficar perto da pessoa que você mais ama nos últimos momentos, né? É um presente muito bom. Apesar de ter perdido a sua mãe. Mas, logo depois, ou durante esse período, ela também estava grávida. E ela ficou... lá pro fim da gravidez, né, a gente ficava pensando, pô, e aí, quando tiver o filho e tal, como é que vai ser? E aí eu fui sentar, né, vi o meu dinheiro, vi minhas coisas, vi as contas, falei, olha, dá pra pagar essas contas aqui com o meu salário, né, dá pra fazer. Ela, pô, dá mesmo, tá, não sei o quê. Aí a gente fez um plano, assim, vamos fazer então, vamos fazer isso, você fica em casa cuidando das crianças, cuidando do filho, né? A gente só tinha um na barriga na época. E depois a gente vê o que acontece. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque se nós dois tivéssemos trabalho, basicamente você ia ter que botar a criança numa creche, full time, e aí eu só ia ver meus filhos, sei lá, 1, 2 horas por dia no máximo. E hoje em dia eu vejo muito mais, eu vejo a manhã inteira, eu fico com eles, eu saio para trabalhar lá para 1 da tarde, e aí às vezes vejo de noite também, na hora da janta. Então a nossa vida foi moldada desta forma, não foi por acidente, mas a gente planejou só o próximo passo, e a gente foi vendo o que foi acontecendo, e hoje em dia eu sou isso que vocês chamariam aí de homem provedor, porque eu que sou o trabalho, digamos, no mercado de trabalho, sou eu que ajo e trago a grana para dentro de casa. Ela tem muitas contribuições dentro da nossa família também, que também tem valores econômicos, né? Então, ela faz o planejamento alimentar da semana, né? Então, ela compra a comida, ela planeja o que vai fazer de janta, de almoço, enfim, vê se a gente tem as coisas e tal. E aí ela, obviamente, toma conta dos nossos filhos, da infância que a gente sonha eles terem, né? A gente consegue ter um controle muito grande de como é a infância deles. E eles, além de ajudar em tudo dentro de casa. E quando eu estou em casa, eu tento fazer o que dá para fazer, né? Se eu estou de manhã, eu faço café da manhã, dependendo do dia, né? E coisas mais. Então, eu sou basicamente isso, eu sou esse tal do homem provedor que muita gente fala por aí. E o que isso faz no relacionamento? E muitas vezes eu vejo uma galera que divorcia, que tem problema e tal, eu vejo, bom, a nossa situação meio que ajuda esse tipo de problema a não acontecer. Então, por exemplo, um problema que eu vejo muito comumente aí nas interwebs da vida, e na vida real também, é que muitas mulheres ficam putas com os seus maridos que não fazem porra nenhuma. Porra nenhuma. Por quê? Porque a mulher, ela faz roupa, ela trabalha, aí ela lava roupa, ela lava louça, aí ela faz comida, e o marido trabalha e não faz essas outras coisas, né? Eu vi um especialista em divórcio, que vai em podcast e tal, americano, e ele estava comentando que esse é um dos maiores problemas que ele vê chegando na mesa dele, é que as mulheres estão de saco cheio, porque elas cuidam do filho, elas cuidam da casa,
elas trabalham também full time e o marido, basicamente, só trabalha full time, não faz nenhuma outra dessas coisas. Eles ficam putos, né? E eu acho que isso é um problema que a gente não experiencia tanto. Mesmo se eu não ajudar dentro de casa, né? Eu tento fazer o que dá para fazer. Tem certas coisas que só eu faço. Mas ela faz a maior parte das coisas. Ela faz, eu diria, 90% das coisas dentro de casa. É ela que toma conta, né? Se ela trabalhasse também, a gente ia ter que dividir isso aí mais meio a meio, não é verdade? A gente ia ter que dividir essas responsabilidades mais meio a meio. E eu sinto que os homens e as mulheres, eles não são bons em dividir essas coisas meio a meio, né? Os homens, às vezes, não têm a naturalidade para fazer isso, ou às vezes eles não ligam para fazer essas coisas, eles acham que não é importante, e é muito importante para a mulher, e aí ela fica puta que não é feito o que ela que tem que fazer depois de trabalhar, depois de fazer os caralho a quatro. Mas pra gente isso simplesmente não acontece. A minha esposa é feliz em fazer as coisas que tem que fazer dentro de casa, porque ela sabe que eu tô do outro lado fazendo o que eu tenho que fazer do lado de fora, né? Eu tiro um fardo do ombro dela, que é o do mercado de trabalho, e ela tira o fardo do meu ombro. E ela vai que é cuidar das crianças e cuidar da casa. E é muito difícil você, então, medir quem que está trabalhando mais, né? Porque ela passa o dia inteiro com as crianças. E eu passo o dia todo, quando eu estou fora de casa, trabalhando. Então a gente consegue ser muito grato um ao outro, de uma forma muito natural. E eu sinto que, às vezes, é mais complicado quando ambos os pais trabalham igualmente. Né? Se os ambos pais estão trabalhando de 7 às 4 da tarde, às 5 da tarde, e aí ele chega em casa e pensa, e aí, quem que vai fazer a comida? Quem que vai lavar o chão? Quem que vai cuidar da criança? Né? E isso pode criar mais conflitos. Então, apesar de eu nunca vou defender que no Brasil um homem fale, eu tenho que ser homem provedor, e a mulher fale, eu quero um homem provedor. Eu acho isso uma loucura, a não ser que você seja um multimilionário, tá? Ou você casou com a mulher, aí ganhou na loto, aí você é o provedor. Tá bom, meu filho, aí vai com Deus. Mas no geral, eu falaria, bicho, você tem que arrumar uma mulher que quer trabalhar também, pô. O Brasil não é mole, não. O Brasil tá todo mundo fudido. Aí você vai juntar com alguém, pô, os dois têm que se ajudar, né? Os dois têm que se ajudar. Pensa aí, pô, tudo bem, na hora de ter filho vai ser uma coisa diferente? Vai ser diferente. Mas até ter filho, pô, a mulher e o homem trabalhando juntos, juntando uma grana, né? Aí quando tem filho, a mulher não pode trabalhar tanto, mas, pô, já juntou uma grana ali, conseguiu dar entrada num apartamento, comprou um carro junto, né? Cooperação ali, porra, é essencial. Então não acho uma dondoca que não quer trabalhar, porque, primeiro que isso mostra um pouco dos valores dela, que eu acho meio doido alguém tá no Brasil, a não ser que vem de uma família assim muito rica e achar que tem que achar um homem provedor. Isso é uma doideira, tá? E se você quer prover para sua família, você tem que ter uma família, tá bom? Então se você é um homem e você tem uma mulher, uma namorada, você tem uma namorada. Não tem que prover porra nenhuma pra sua namorada. Você pode comprar um negocinho, um presentinho, pagar um cineminha, pagar uma cerveja, claro. Mas prover, você prove para sua família. Eu, inclusive, comecei a prover para minha esposa quando ela teve filho, né? Obviamente, quando a gente casou, a gente é uma família, claro. Mas essa coisa de prover foi porque, por razões óbvias, ela não podia ir trabalhar. E eu podia. Então faz mais sentido eu ir trabalhar do que ela. E aí sim que eu estou provendo para a minha família. Se não tem filho na jogada, galera, todo mundo tem que trabalhar. Que parada é essa? De mulher ficar em casa, sem fazer nada. Doideira, né? Se a mulher tem um filho, tudo muda. A mulher tem um filho, tem que cuidar, tem que amamentar, tem que limpar, tem que, porra, educar, tem que fazer um monte de coisa, né? Se a mulher não tem filho, nem pensa essa história de provedor. Se a mulher vem com esse papo de provedor aí também, filho, bicho, só depois tem filho. Tem filho, aí a gente conversa. Aí se arruma. Então eu acho que assim, apesar de ter essa opinião sobre essa história de provedor e blá blá blá, eu acho que sendo assim a nossa família, realmente são vários problemas que não acontecem. São várias críticas que mulheres têm de homens que não se aplicam a gente. Porque ela nunca teria essas críticas de mim, porque ela sabe o quanto eu estou trabalhando e tirando o fardo do trabalho ou do mercado de trabalho das costas dela. E eu também, né, não ia ficar assim, porra, minha esposa é maravilhosa, pô. Eu chego em casa, a casa tá arrumada,
as crianças estão de banho tomado, as crianças comeram o que tinham que comer, eu não precisei me preocupar com nada disso. Porra, maravilha, né? Então, essa foi a minha experiência, ou essa é a minha experiência de homem provedor, digamos assim. Deixe seus comentários aí embaixo, o que vocês acham. Deixa perguntas também, se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão. Muitos homens, às vezes, têm essa ambição, eu quero ser um homem provedor para minha família. Então, pergunte aí o que você acha que eu possa responder. Eu adoro comentar aqui os seus comentários, e os comentários de vocês estão lotando os vídeos, então, muito obrigado. Não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever e comentar. Até mais.